Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal Primeira Impressão. E hoje vou analisar com vocês a novela Gênesis da Record, o capítulo 2 e 3. E como disse no primeiro vídeo, a minha análise vai ser técnica, porque eu sou roteirista, e teológica, porque eu sou teóloga. Então vem comigo e vamos analisar. Muito feliz com a audiência da novela, mas principalmente por ver, os espectadores, principalmente os que são cristãos, ali acompanhando a novela junto com a Bíblia. Vi vários comentários, nos grupos que eu participo e pela internet, que fala sobre a novela, dizendo: minha mãe de 80 anos sentou comigo e quando começou a novela trouxe a Bíblia, para comparar, e muita gente conversando sobre a novela. É claro, quem é cristão é um pouco mais crítico, porque no Brasil e também no nosso mundo, gospel, existem muitas visões sobre, principalmente sobre Gênesis ali. Existem muitas questões, porque como é muito sintetizado, então fica muitas questões abertas para interpretação. Então é até natural que haja, pontos de vista diferentes, e é saudável conversar sobre isso. Eu acho isso um ponto super positivo. Tem youtubers que estão falando, sobre a novela capítulo por capítulo, estão falando sobre temas, que são relevantes ali, e tudo isso é muito bom. A gente tem muito a ganhar com isso. Então hoje eu vou tentar separar para vocês a parte técnica da parte teológica, porque eu acho que no primeiro vídeo que eu fiz, ficou tudo assim meio que junto. Então vocês tenham um melhor entendimento e o vídeo fique mais didático, por assim dizer, mais explicado, então eu vou deixar separado a parte teológica da parte técnica. E por que é importante, Por que eu estou trazendo esse diferencial para vocês? Falando também da parte técnica, da parte de dramaturgia. Porque, como eu já expliquei, creio que no outro vídeo, é uma área que é carente, ainda muito carente dessa mão de obra, de roteiristas, de escritores, de pessoas que imaginem, e deixem ali o seu legado. Muita gente assiste Nárnia, tem gente que não sabe que o autor é cristão e que a Nárnia é inspirado na Bíblia. Na medida que as pessoas vão descobrindo, vão vendo assim o quanto é rico, toda aquela analogia que o filme tem, e os livros são maravilhosos. Então, assim, eu creio que principalmente na língua portuguesa falta muito essa questão de autores, de roteiristas. Então eu venho trazendo uma análise técnica também, para quem sabe, você venha se interessar, quem sabe você vai ser um novo roteirista aí de uma grande obra, uma relevante obra aí da parte de cinema, da parte do entretenimento, da mídia, brasileira. Tem algumas perguntas, então eu vou começar com a parte teológica, tá bom? A parte de teologia. Chovia na época de Gênesis, antes de Noé, então não fica tão claro sobre essa parte da chuva. Tem teólogos que olham, que leem a Bíblia ali naquele início e tem certeza que chovia, e tem outros que têm dúvida. Então sempre tem esses pontos de vista que divergem, Alguns pensam que do Jardim do Éden até a Arca de Noé, o dilúvio, não chovia, era uma grande estufa. E teria como o ser humano viver assim? Creio que tem sim, aqui onde eu moro é inverno, por isso que eu tô mais agasalhada. Talvez aí no Brasil possam estranhar, mas é que aqui tá mais frio e também às vezes neva. E aí eu tenho as minhas plantinhas lá fora dos meus temperos, elas estavam secando, porque é geada, é neve em cima delas. Aí eu coloquei no meu hall é bem úmido. Aí deixei ali e esqueci. E quando eu percebi, assim, a terra estava úmida, todo dia a terra estava bem úmida. Então ali fica como se fosse uma estufa. E as plantinhas estão melhor do que estavam antes lá fora, Com todas as estações, independente das estações, elas estão melhor agora ali naquela espécie de estufa. Então, claro que existiria vida se não chovesse, mas tivesse uma condensação ali como se fosse uma estufa. Mas o clima seria um pouco diferente, Mas, na questão do dilúvio, essas pessoas que pensam assim, que era uma estufa e depois choveu e aí sim, depois transbordou os mares, os rios, houve essa separação e começou a chover. Tem que lembrar
que nessa parte a chuva do dilúvio, ela veio de cima e depois ela também veio de baixo da terra. E lembrem que foi um juízo de Deus sobre a terra. Então não é só uma questão assim natural, é algo sobrenatural. Então nós teologicamente é preciso analisar dessa forma, não só das coisas naturais, mas também do poder de Deus e da parte sobrenatural, porque o dilúvio foi um juízo de Deus. Mas vamos voltar para Adão e Eva. Eu creio que como a novela ela teve tempo de esmiuçar mais os acontecimentos, as pessoas puderam se identificar mais com os personagens, né? Porque na Bíblia é tudo muito rápido. Então na novela deu para esmiuçar mais e as pessoas se identificaram. Tanto com a dor de Adão e a transformação, né, que eles tiveram após a saída do paraíso, quanto a dor de Eva. Não foi simples para os dois, de repente, terem aquele relacionamento cortado. Tinha um relacionamento de Deus, todo dia tá falando com ele, e de repente acaba. Há um silêncio, né, da parte de Deus, mas por culpa deles mesmos. Então, como lidar com aquela culpa, lidar assim com um novo mundo, porque eles conheciam o Jardim do Éden, estavam protegidos ali. Eu creio que até o corpo deles era diferente, tinha uma estrutura mais forte. E saindo dali, o mundo mudou completamente. Inclusive, né, a novela mostra a questão dos animais, que daí os animais não falam mais com eles, os animais estranhos. E isso realmente é uma visão bem correta. A novela ela mostra assim o impacto disso e o sofrimento que foi para os dois estarem sozinhos ali e ter que se virar. Porque não houve um perdão imediato, né, de Deus ali quando Adão e Eva pecaram. Porque na verdade eles não reconheceram o erro. Quando Deus pergunta para Adão o que aconteceu, ele diz: foi essa mulher que o Senhor me deu. Como se dissesse: a culpa é sua, a culpa foi sua que criou essa mulher e ela que me fez errar. E quando Deus pergunta para Eva diz: a serpente me enganou. Então nenhum dos dois assumiu o seu erro. É igual aquelas brigas assim de família, de pai, de mãe, assim, quando o filho apronta, a mãe fala assim: esse seu filho, né, para dizer que como se não fosse filho dela, o filho é de outra pessoa. Ela aparece toda a diferença de ambientes, né? No início lá dentro do jardim era como se fosse um sonho, aquele filtro, né, bonito, como se fosse um sonho. E depois com a queda do homem, eles já estão mais queimados do sol, já estão mais abatidos, né, já estão mais cansados, cabelo crescido, roupas criadas ali, feitas, né? Então houve toda essa preparação, né, de mudança que é muito interessante. Isso comunica a gente como foi impactante para eles, né, carregar toda essa culpa, ter aquela ingenuidade e perder, né, e ter que lidar com tudo isso e o que vai acontecer. Então eles, para viver, foi algo assim que foi muito penoso para eles, ter que pensar em tudo, refletir em tudo que eles fizeram e continuar a vida. A gente consegue se identificar bastante. Lendo a Bíblia sem meditar e sem refletir, você pode passar batido por isso. Por isso a Bíblia fala, né, quando for ler a palavra de Deus, é preciso meditar, é preciso refletir sobre ela, sobre o que a gente lê, para que a gente possa conseguir ter um entendimento do que realmente aconteceu. E também buscar outras fontes, né, como a história. A história confirma muito o que a Bíblia diz. Eva teve o seu primeiro filho, que foi Caim, e o segundo, que foi Abel. E aí começa, né, todo o desenvolvimento do relacionamento deles no capítulo 2 e no capítulo 3. Vai ficar misturado mesmo a questão teológica e a questão técnica. Por quê? Na questão teológica, dentro da Bíblia, a história nos sugere, né, que ocorreu de uma forma. E os roteiristas, eles traçaram, né, com a licença poética deles, que eles podem imaginar do jeito que foi, realmente pode imaginar, é crível, eles imaginaram de uma outra forma. Então, por que eu digo isso? Teologicamente, Eva, quando teve seu primeiro filho, Caim, ela disse: este é Caim. Caim, que significa adquirir de Deus um filho homem. Então foi Eva que deu o nome, né,
para o filho. E geralmente, né, no costume judaico, bem mais para frente, geralmente era o pai que dava os nomes para os filhos. Né? Ela cumpriu o propósito de Deus, a ordem de crescer e multiplicar. Então ela teve o seu primeiro filho e ela ficou feliz, né? Diz, o Senhor me deu, né, meu primeiro filho homem. Contrasta com quando fala de Abel, né? E teve o seu filho Abel. Só fala isso. Então, assim, a impressão na escrita da Bíblia faz com que a gente entenda que Eva teve toda aquela alegria de ter o primeiro e o segundo, né, deu o nome de Abel, não deu uma ênfase. E Abel significa sopro. E foi o que aconteceu realmente na vida dele. A questão técnica da novela, eles fizeram com que Caim ele tivesse uma visão de vida ruim, sempre negativo, e Abel, ele era um menino que ele via a vida de uma outra forma, de uma maneira agradecida, né? Ele estava do lado bom, olhava o lado bom da vida, e Caim olhava o lado ruim da vida. Os dois lados existem? Existem. E isso foi porque Deus falou, né, que iria criar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Na verdade, sair linhagens dela mesma, dela e de Adão, né? Então, uma linhagem iria pender mais para o mal, a outra linhagem ia pender para o bem e se voltar ao Senhor. Aí tem a parte que Deus fala, né, a sentença contra a serpente. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Ela entendeu que seu descendente, ela teria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, com certeza, quando nasceu Caim, ela já tinha essa esperança, né, que quem sabe Caim já fosse, o seu primeiro filho já pudesse ser aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, a novela não foi por esse caminho. Se eu tivesse escrito o roteiro, eu creio que eu escreveria mais no formato de seriado e mais nichado do que como eles fizeram. Como eles têm um roteiro para novela, então eles optaram por esse caminho. Deixaram bem claro, né, que Caim tinha uma característica e Abel tinha outra, para que o público soubesse que um representava, né, o lado do bem, que se voltaria para Deus, e o outro não, que era o lado que se rebelaria contra Deus. E na novela eles colocaram assim como se Caim fosse mais o predileto de Adão e mais machista, mais ruim e mais rancoroso, e Abel ele já era mais dado ali com a mãe, então tinha mais o jeito da mãe. Tem até uma fala de Adão que fala isso, o Abel tem mais o teu jeito, mas biblicamente não é isso que nos comunica. A impressão que dá, pelo que está escrito ali, que eu já falei para vocês, é que a Eva ela tinha, né, uma esperança em cima de Caim. E aí, talvez, por essa esperança que ela tinha em cima dele, talvez ela tivesse todo um cuidado, digamos, todo um paparico, tanto ela quanto Adão, né? E toda uma expectativa em cima dele. E Abel meio que talvez foi criado mais livre, igual aquelas pessoas, ela tem o primeiro filho, cuido tanto, o segundo eu já deixei mais livre, o terceiro, então nem sei por onde anda. Então, eu queria que dá a entender que é isso, mas a novela, para que tivesse um entendimento melhor do grande público, eles deixaram com que os personagens ficassem bem, não é caricaturados, tivessem bem aquela separação, assim, para que as pessoas pudessem ver, esse pensa assim, esse pensa assado, a mãe gosta mais, outro o pai gosta mais, mas biblicamente eu não percebo dessa forma. Então, teologicamente, eu acho que é um pouco diferente do roteiro da novela. Mas como o produto é a novela, eu creio que foi um caminho bem acertado, porque é uma licença poética. E teologicamente, se Caim era o predileto, né, de Eva e do seu pai Adão, provavelmente quando Abel, né, quando Deus recebeu a oferta de Abel, aí dá para você entender totalmente o porquê ele ficou tão indignado, né? Porque talvez ele não esperasse, Abel, esse daí, né? No máximo ele podia pensar que Deus iria receber a oferta dos dois, né? Mas não só o de Abel. Rejeitar
a oferta dele, e a maneira com que ele ficou tão transtornado é sinal também, né? Pode ser um sinal assim de que ele jamais iria imaginar que uma coisa dessa acontecesse. Ele tinha tanta certeza das coisas que ele fazia, né? Que ele acabou se revoltando demais, né? Com Abel, a ponto de morte, porque eu não poderia admitir que aquele irmão, se não fosse tão predileto, Deus fosse aceitar uma oferta justa. Agora a novela foi por outro caminho, né? Foi que Caim era já era revoltado, né, com todo mundo, né? Fazia as coisas relaxado, era revoltado contra Deus, contra tudo, e aceitou a gestão de Abel, porque podia ser que Deus colocasse eles de volta lá no paraíso. Então tudo meio que por interesse. É uma licença poética, é um recurso de roteiro que é crível. Eu acho que sempre vou usar essa palavra aqui. É algo assim que tem uma lógica, né? Mas teologicamente, sim, se eu fosse escrever, como eu disse, eu escreveria em formato de seriado, e eu talvez não fosse por esse caminho, e talvez aí ficasse mais polêmico do que a novela é. E uma outra pergunta em relação às filhas de Eva feminazes. Isso na Bíblia? Vamos falar a parte teológica disso. Não, gente, não tem. O que tem é que depois que Caim mata Abel, ele vai para um outro lugar, vai para a terra de Nod, e lá ele constrói a sua vida. E nessa parte já estava todo mundo apreensivo, porque eu vi, né, no Twitter e nos grupos, tinha como os autores não mudar nessa parte, fazer com que Caim não mate Abel. Gente, não tem. Mas eu sei que é aquela expectativa, né, de que vai doer, e doeu mesmo, né? Naquela parte ali foi muito, muito triste. E eles construíram, na parte teológica, eles construíram bem. Detalhe, assim, muito importante é que quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, ele fala com Caim. Então, imagine, né? A primeira vez, né, que Deus vai falar novamente depois do jardim, a primeira pessoa com quem ele fala diretamente, que a Bíblia cita, é Caim. O pastor foi atrás da ovelha. Deus foi lá atrás dele e disse assim, é certo toda essa tua revolta? Questionou ele, disse, se você se arrepender do que você está pensando, né, ainda vai ter uma remissão para você. Mas Caim já estava tomado já, né? Ele realmente escolheu o caminho mau. Então, eu lembro, né, que em 2019, antes da pandemia, o hit da música gospel, né, o Top One, é Reckless Love, né, Ousado Amor no Brasil. E, na verdade, seria Imprudente Amor. É mais correto falar assim, né, Imprudente Amor. Você vai ter uma compreensão melhor da parada. Então, é bem isso, assim, Deus indo atrás e perguntando. E isso é muito importante, né? E em 2019, Deus, através dessa música, mostrou o caminho a seguir em 2020, quando aconteceu tudo o que aconteceu, estamos vivendo até hoje. Então é sempre assim, Deus indo atrás, né, da pessoa e diz, vem, fica comigo, você pode resistir, você pode mudar isso. Aí vai da pessoa querer ou não, e Caim escolheu não. A parte das feminazes, filhas de Eva, que se revoltam contra o pai, e de repente aquele musical da Disney. Licença poética. Porque como depois que Caim mata Abel, ele vai, né, desse lugar chamado Nod, e aí ele continua, faz a sua família, constrói cidade. A novela precisava explicar essa parte. Já foi um recurso que o roteiro usou, e teve que usar, né, também temas atuais, e essa parte assim de feminazi é muito em alta. Muitas vezes é originado por causa da falta de atenção, por parte do pai, também por parte da mãe, né, da família, e por uma injustiça ali no convívio familiar. E isso revolta, independente, né, de ser mulher, de ser homem, mas ali eles quiseram mostrar, né, que não só Eva sentia aquela consequência do erro dela, mas que ela também, de sua descendência também sentia a mesma coisa. Aí na novela, as meninas se revoltaram e foram embora. Elas pedem, mãe, vem com a gente. Mas a Eva, ela não aceita
porque ela ainda queria, né? Ela sabia que existia a ordenança de Deus para crescer e multiplicar. Então ela precisava, né, do seu marido, e ela tinha seus outros 2 filhos também para cuidar. Então ela ficou num impasse terrível. E a gente sentia, né, todo o desespero, toda a dificuldade, né, que a Eva estava passando. Muita gente passou a se identificar mais e a entender mais essa parte de Eva. Isso é muito, muito importante, né, muito legal, né, com relação à novela. E o musical da Disney? O pessoal tava falando assim, né? Eu também fiquei surpresa, gente, porque no início, quando fala ali, né, do inimigo lá, que antes de ele cair, ele tava cantarolando lá, cantando que ele era o melhor e tudo mais. Essa parte, a gente que é cristão até imagina. Então, pra mim, aquilo foi, né, orgânico. Mas quando tava naquela cena ali, daquela revolta, e a moça, ela começa a cantar, aí me veio uma, né, fiquei, o quê? E aí veio um ratatouille na minha cabeça. E eu me lembrei, assim, da época da faculdade, ela era infestada de professores maconheiros, esquerdinhas, né, que eu acho que eles nem existem mais, por isso eu posso falar bem. E eu não tinha, na época eu era adolescente, eu não tinha noção, né, daquilo. Então o professor colocou o filme Morte e Vida Severina pra gente assistir. E aí, quando eu vi, tava cantando aquela música, O Funeral de um Lavrador, né, aquela, acho que vocês lembram mais, é a parte que te cabe nesse latifúndio. Nossa, eu lembrei disso naquela hora, eu fiquei, o quê? What? E aí também, eu não sabia, assim, que a novela, ela tinha toques musicais. Aí eu fiquei, ué, isso combina, isso não combina, pra onde que isso vai, meu Deus. Fiquei meio assim. Mas aí depois com o desenvolver, né, da novela, e principalmente com a última música dessa fase da novela, aí deu pra entender que realmente a novela ia caminhar pra esse lado musical. Meu marido, que é músico, contei pra ele, né, o que ele achava, né, dessas partes. Ele falou que achou sensacional, que a Record tá de parabéns e tem que começar com isso mesmo. E passei realmente a concordar com ele, né, depois com o desenrolar da novela, porque antes, quando eu entrei na igreja, ainda estava em alta, as igrejas praticamente todas tinham corais, né, recitais, né, tinham cantatas. E a igreja, com o tempo, perdeu tudo isso, não procurou mais talentos, não procurou mais aperfeiçoar. Claro, não são todas as igrejas, muitas igrejas ainda investem, né, nesta área. Mas como se multiplicou bastante, né, parecia que tinha uma igreja em cada canto, em cada esquina, a gente foi percebendo assim que a qualidade musical e o propósito de igreja assim baixou muito, né, o nível. E aí aquele sonho, né, de ter cantata, de ter coral, parecia que não tinha mais gente com talento ou com vontade de querer montar esses grupos, né, musicais dentro da igreja. E isso é muito importante, né? Eu espero de coração que com a novela as pessoas possam, que isso reacenda, né, na vida da igreja, essa parte de cantata, de encenações, porque isso, assim, é muito importante. Ainda tem pessoas que acham que teologia é algo errado, que inibe o poder de Deus, né, que o pastor tem que pregar o evangélico, não ficar dando estudo na igreja. É mesmo, gente. Nossa, assim, é um pensamento assim ainda muito primitivo, né? Você precisa crescer no Senhor, pregar a palavra, dar estudo para a igreja, isso daí faz parte, é ir, que é o pregar, e fazer discípulos, que é estudar, fazer discípulo. Você precisa ficar com a pessoa, precisa discipular aquela pessoa, precisa conviver com ela como Jesus fez. Jesus deu um monte de ensinamentos. Então, para mim não existe essa diferença, porque se, né, você prega e as pessoas vêm para sua igreja, você vai ter uma convivência com aquela pessoa, a pessoa vai nascer seus filhos, os filhos vão crescer na igreja, vão se casar, vão ter mais filhos, vão falecer ali. E todo esse desenvolvimento, 50, 60, 70 anos de convivência ali com as pessoas na igreja, é para ficar fazendo o quê? Né? Então, ensinos bíblicos são necessários, né? Nem todo mundo pode ou quer
não é uma regra, né, que hoje todo mundo faça teologia. Não é necessário isso, mas quem encabeça a igreja precisa buscar muito conhecimento, porque está lidando com vidas e vai ser cobrado por isso, cobrado aqui e cobrado também por Deus. E também teve uma última pergunta assim que eu vi que foi bem recorrente para a gente já fechar essa análise. E o incesto? Né, que a gente analisa na Bíblia, a questão de incesto, no início não tinha como as pessoas se darem um casamento, se multiplicarem, sem casar com seus irmãos e seus parentes, né? Depois houve essa multiplicação e houve uma expansão, né, do mundo, assim, as pessoas foram enchendo a terra, aí a humanidade, já não eram poucos, elas foi se organizando como sociedade. E para se organizar como sociedade, aí Deus foi estabelecendo as suas leis, principalmente na parte ali de Moisés. Aí é onde Deus começa a realmente colocar ali leis, né? E Moisés também, né? Para dentro do acampamento, para que houvesse uma ordem, porque precisava que a humanidade ela tivesse uma ordem, tivesse um diferencial, pudesse mostrar, né, já na parte de Moisés, né, precisava ter uma ordem para que pudesse haver essa diferença entre o povo que era de Deus e o povo que não era. Então, nesse início, né, nesse start do mundo, não tinha como. E aí fica naquela dúvida, mas Eva não tinha só Caim e Abel, né? Depois eles tiveram o filho chamado Sete, que dali partiu, né, a descendência das pessoas que temem ao Senhor. Mas aí Caim foi lá para um lugar e já tinha gente. As pessoas tinham longevidade antes do dilúvio. Então elas podiam viver até uns 900 anos. Então imagine, né? A gente não sabe a idade que tinha Caim na época. Podia ser que ali já tivesse 300, 400 anos, já tinha aldeias, já tinha lugares espalhados já, né? Então tinha acampamentos espalhados. Então, né? E que daí já se separaram ali de Adão e Eva, fazer a sua vida, né? Então provavelmente foi isso que aconteceu. Acho que, né, dentro do que está escrito na Bíblia não é difícil de se imaginar. Mas ainda não eram estabelecidas bem claras, né, as leis, né? Depois é que a humanidade foi se desenvolvendo como humanidade, foi que as leis foram sendo estabelecidas. Então é isso. A Bíblia nos mostra teologicamente dessa forma, né? Os povos antes do dilúvio serem mais longevos, viverem mais, tinha sim. Era questão do testemunho. Imagine, se Adão viveu 900 anos, as gerações podiam, né, tanto de Caim quanto a geração, né, de Sete, eles podiam ir diretamente para Adão e perguntar, mas você é Adão, né, o primeiro homem, você sou. Você falava com Deus e ele podia contar a história. Então as pessoas podiam ir diretamente na fonte. Não tinha escrita, não tinha livro, né, para você começar a contar a sua história. Tanto que Gênesis foi escrito por Moisés. Tecnicamente eu gostei muito, né, do recurso de roteiro que eles utilizaram para fazer com que Abel desse a oferta ao Senhor. Muitos teólogos acham, né, que isso já era recorrente, que como Deus fez as vestimentas, né, de pele de animais, Adão e Eva já sabiam que tinha que fazer isso. Gostei muito do recurso que eles usaram na novela, de que Adão falou para Caim e Abel, e tem uma imagem muito bonita dos três, né, tendo que contar sobre o Jardim do Éden, e difícil porque ele ia ter que expor a mãe, e aquilo era uma dor para Eva. Então eu achei essa parte assim bem dramatizado, achei uma ótima sacada, né, do roteiro. Houve um desenvolvimento na história ser contada dessa forma, porque aí sim Abel tem aquele insight de fazer uma oferta ao Senhor para ver se o Senhor volta a se comunicar e de repente eles podem voltar ao jardim. Mas lembre, na Bíblia, né, teologicamente, essa oferta não foi um dízimo, essa oferta foi uma oferta de remissão.
um sacrifício ao Senhor, uma expiação de culpa. Então era preciso realmente um derramamento de sangue, não poderia ser realmente dado qualquer coisa, porque a intenção deles era a remissão dos seus pecados.